No escuro, vemos alguém tentando chamar mais e mais alto um tal de Daum. Então um homem acorda, todo sujo e surrado, parecendo estar muito cansado. Olhando para cima, ele pergunta o que está acontecendo. Mas então ele percebe que tem uma enorme estaca enfiada em seu corpo. Lá ele. Enquanto outras por pouco não estão enfiadas também. Olhando para cima, ele se vê em um enorme buraco. No topo do buraco, 4 figuras, 3 humanos e um coelho de cartola que flutuava no ar. Então o coelho, rindo, diz que o efeito da 7ª armadilha é incrível e que tinha uma surpresinha esperando ele lá embaixo, enquanto um dos homens diz que aquilo era loucura e que seria bom se ele tivesse falado sobre aquele tipo de coisa logo. Um homem que carrega um arco diz para o Seongu, o homem de cabelos longos e roupa verde, que eles não têm tempo a perder, pois algo está logo atrás deles. O Seongu pensa que aquilo é uma droga, então se virando, pede desculpas ao Daum. O Daum pensa se então vai ser daquela forma que ele vai morrer, segurando a estaca e fazendo força. Ele consegue finalmente tirá-la de dentro dele. Sangrando e se segurando, ele grita, porra! Pensa que sua visão está ficando borrada e que ele perdeu muito sangue. Então ele pensa que aquela situação não parece real para ele. Na verdade, aquela situação não parece real desde o começo. Desde que eles foram invocados para aquele mundo. Observando o Prota andando pela rua com o celular na mão, ele conta que um mês atrás foi quando eles foram invocados para aquele mundo desconhecido, chamado de Dungeon, sem nenhum motivo. Então ele fica confuso enquanto uma luz azul começa a cercá-lo. Ele se pergunta o que está vendo enquanto seu celular é desmaterializado bem na sua mão. E o brilho azul começa a ficar mais e mais forte, até que cobre o Prota por completo. Então vemos aquele brilho azul aparecer no meio de uma floresta e o Daum sendo teletransportado para aquele lugar. E em volta dele, um monte de pessoas. Um homem de óculos diz que chegou mais um e pergunta o que diabos está acontecendo. Outra pessoa pergunta se aquilo é algum tipo de hipnose colegial ou algo do tipo. Também vemos o Seongu no meio das pessoas. O Prota, confuso, pensa que lugar é aquele e por que tem tanta gente lá. Vemos um CLT dizendo que estava no caminho de uma entrevista de emprego e um Nerdola dizendo que o GPS do celular também não funciona, além de uma multidão confusa. Ouvindo uma voz os dando boas-vindas à dungeon. O Prota se vira para ver um coelhinho branco de cartola, roupinha e guarda-chuva, dizendo que é um prazer conhecê-los e que ele é o guia desse jogo, e todos eles foram convidados para o jogo. Isso me lembra que perdi. O guia, pondo a mão, ou pata, próximo ao rosto, diz que talvez eles estejam se perguntando que tipo de jogo é aquele. Falando sozinho, diz que é claro que estão se perguntando, é claro que estão confusos. Então pede que permitam que ele explique tudo. A maioria fica confuso, até tem uma garota gravando ele. O Prota acaba se perguntando se ele é um boneco ou um coelho de verdade. Então vemos o CLT gritando, perguntando o que diabos está acontecendo, dizendo que não liga para aquela besteira de jogo, ou como caralhos o coelho chamava, e que ele estava super atrasado para uma entrevista mega importante de emprego. Enquanto o coelho o encarava, ele continua gritando e dizendo para ele não se esconder dentro daquela roupa de coelho e parar de falar besteira. Então o coelho pergunta o que ele quer dizer com besteira, já que aquelas informações eram muito importantes, além de que não tinha mais ninguém ali, exceto por eles. O coelho, voltando a ficar animado e sorridente, pede para que escutem com atenção, pois ele iria explicar as regras. Porém, o CLT está se tremendo de raiva. Agarrando o coelho pela gola, o CLT manda ele calar a boca e chamar um táxi ou coisa parecida para que ele possa ir embora. O coelho, com uma cara assustadora, diz que primeiro vem o tutorial do jogo. Então o coelho diz que ele deve aprender enquanto morre e o nosso protagonista fica com uma expressão de aterrorizado. O Prota tenta pedir para que ele esperasse um pouco, mas o coelho continua e diz que irá falar primeiro sobre as regras importantes do jogo, somente para satisfazer a curiosidade do CLT, e diz que não há ninguém além do próprio coelho ali. O Prota diz que pensava que aquilo era um sonho. O coelho, continuando, diz que, em primeiro de tudo, sempre respeite o guia do jogo. Então, o CLT que segura o coelho vê apenas um vulto branco e tem sua cabeça desconectada do resto do corpo. Enquanto o coelho diz que eles deverão respeitá-lo se quiserem continuar vivos. O Prota, vendo aquela situação, fala que não era um sonho. O coelho, rindo ao lado do corpo do CLT, conta que ele morreu e pergunta se eles viram aquilo, além de que eles também morrerão se não seguirem as regras. Então as pessoas naquele grupo começam a se desesperar e até uma mulher grita alto. O coelho conta que agora tem exatamente 100 deles
e pergunta se podem começar o jogo de verdade. Então repete que eles devem aprender enquanto morrem. O prota, completamente assustado, diz que aquilo não era um sonho, mas sim a realidade. Ele observa a cabeça do homem que morreu, ficando com as pernas fracas. Ele se ajoelha no chão, e enquanto todos estão desesperados e tentando fugir, ele fica lá, paralisado e olhando para o corpo do homem. O coelho, todo ensanguentado, diz que os arredores são perigosos e, como guia, deve dar a eles os equipamentos básicos. Enquanto ele diz abracadabra na frente do nosso prota, aparece uma pequena faca envolta em uma luz roxa, enquanto todas as pessoas recebem suas armas, que variam de machados, espadas e arcos. Eles acabam perguntando se aquilo é algum tipo de realidade virtual e que aquele coelho deveria ser um NPC. Enquanto o coelho começa a voar, eles dizem que ouviram artigos sobre como eles pegam os testadores desses jogos e apagam suas memórias para verem o realismo. O coelho bem alto no céu diz que eles podem pensar o que quiserem, mas quer saber se podem começar agora. Então, novamente com um rosto macabro, diz que antes de tudo, eles devem começar sobrevivendo o quanto for possível e que o jogo da dungeon começava agora. Então, o protagonista nos conta que foi assim que o jogo da dungeon, ou para ele, o inferno, começou. Enquanto vemos uma enorme planta-monstro rugindo para um monte de pessoas, ele diz que os monstros atacavam de todos os lados no escuro. Então vemos duas pessoas sendo atingidas pelas raízes da planta. Pessoas caídas no chão, enquanto ele continha armadilhas perigosas feitas para os matarem. Continua dizendo que, com o tempo, pessoas morriam sem parar e que alguém morreria se simplesmente se distraisse ou cometesse um erro. Então vemos as raízes indo pegar mais 4 pessoas que tentam fugir. Ele conta também que houveram vezes que eles tiveram que matar uns aos outros para sobreviver, e que isso era um jogo de sobrevivência no mais puro sentido da palavra. Em outro momento, vemos o protagonista sendo chutado enquanto alguém o chama de merdinha e manda ele soltar. Então, o prota, com o inventário aberto, diz que aquilo era para todo mundo comer mais tarde, enquanto um homem de óculos, segurando um enorme pedaço de carne, manda ele calar a boca, chamando-o de inútil da classe produtiva. O homem diz que pessoas como ele, que são da classe de combate, estão protegendo lixos como o prota, que não tem nenhuma habilidade de luta, enquanto colocam suas vidas em risco, e que se ele mandou o prota entregar algo, ele tem que dar sem falar nada. Então, o prota nos conta sobre as habilidades. Elas são basicamente outro tipo de arma que os participantes do jogo receberam. Elas podem fazer você usar poderes iniciais igual aos de um videogame. Coisas como força sobre-humana e poderes mágicos eram possíveis. Conta também que a maioria das pessoas receberam habilidades de combate. Então vemos o prota tristinho enquanto pensa nos seus status, e eles aparecem em uma janela na sua frente. Nome: Jong Daun. Saúde: 67 de 100. Energia: 34 de 100. Habilidades: Purificador, aprendiz nível 2, purifica as impurezas. Ele diz que aquela era uma habilidade inútil que não ajudava em luta nenhuma e que o máximo que aquilo fazia era desintoxicar carne de animais ou de monstros. O homem diz que ele deveria ser grato, pois, se não estivesse os parasitando, teria sido morto no primeiro dia, e que ele come a comida deles enquanto não ajuda nas lutas. O homem tenta extorquir o prota, dizendo que se ele tem um pouco de moral, deveria dar a sua comida. Mas o Seongu aparece e pergunta o que ele está fazendo. O homem, vendo o Seongu, se assusta e o Seongu diz que a comida é para ser distribuída amanhã. O homem tenta dizer que as lutas naquele dia foram extremas e que queria recuperar um pouco da sua vida. Mas o Seongu diz que não há exceções. Com o rosto de que vai matar aquele cara se ele falar mais alguma coisa, diz para ele esperar até amanhã. Então o homem vai embora resmungando, enquanto os dois o observam. O Seongu, ajudando o prota a se levantar, pergunta se ele está bem. O prota diz que sim e o agradece. O Seongu diz para ele não ligar para aquele cara disse, afinal todos estão uma pilha de nervos. O prota fala que está tudo bem e que não liga. O Seongu pede para que ele descanse, pois eles vão sair ao amanhecer e que o guia havia dito que eles chegariam ao ponto final amanhã. O prota pensa que também quer ajudar. E tirando sua faquinha do inventário, vai embora. Então, mais tarde na floresta, vemos uma enorme esfera rolando atrás de 3 pessoas. Na verdade, não era somente 3 pessoas, mas sim pelo menos 6. Enquanto o coelho lá no céu diz que eles estarão com problemas se apenas olharem para frente. Ele conta que tem um monte de armadilhas por ali. Antes que o Seongu possa perguntar o que ele está falando, vemos uma pequena explosão, que acerta uma parte do grupo, fazendo com que eles sejam jogados. O Seongu fala para eles terem cuidado com os arredores. Devem correr enquanto desviam das armadilhas.
e que eles não devem ficar para trás pois vão morrer se pararem. Então vemos o Prota cansado. Ele, com a respiração pesado e quase caindo, pensa que está em seu limite. Já enxergando embaçado, vê as pessoas que estão correndo na sua frente e pensa que tem que seguir eles. Mas então ele pisa em uma armadilha, que vai aos poucos se transformando em um enorme buraco, até que ele cai lá dentro, e o Seong-woo vê o que aconteceu. Então ele grita, chamando pelo Prota. Em seguida, voltamos para a primeira cena, onde os 4 estão lá em cima e os amigos do Prota estão preocupados. O coelho conta que aquela armadilha tinha 0% de chance de sobrevivência. O arqueiro, vendo aquela enorme pedra se aproximando, fala para o Seong-woo que eles não têm tempo a perder. Ele pede desculpas ao Da-un, mas não tem o que fazer. Então, correndo, fala para os outros olharem para o chão enquanto correm. O coelho, rindo, começa a provocar o Seong-woo, dizendo que achava que ele fosse próximo do Prota, mas na verdade o Seong-woo tinha um coração frio. O Seong-woo, enquanto corre, pede para que o Da-un o perdoe. O Prota, todo acabado e ainda naquele buraco, pensa que é incrível que faz algum tempo que os sobreviventes conseguiram chegar até lá e que talvez isso seja por causa da influência do Seong-woo. O Prota, escutando a voz do guia falando para os outros terem cuidado, pensa que, já que está vivo, consegue escutar a voz do guia mesmo de longe. O guia perguntou se não havia dito que teria um boss. Então, ele apresenta o boss final daquela fase para os que chegaram até lá. Enquanto isso, sangrando, o Prota invoca sua faca. Ele todo acabado, com um rosto de desânimo no chão, fala que parece que sua jornada acabou ali. Então vemos o grupo do Prota brigando com um enorme golem de terra, enquanto o golem está caindo. Vemos que o Seong-woo que deu o golpe final. Então, aparecendo no céu, o coelho diz que fizeram um bom trabalho. Animado, diz que foi impressionante e que não podia pensar que maltrapilhos esfarrapados como eles conseguiriam derrotar o poderoso boss e que, especialmente, o Seong-woo foi incrível e ficou muito forte, mesmo sem um dos braços. O Seong-woo, cansado, pergunta se agora eles podem ir para casa. O coelho, com uma cara de arrombado, pergunta por que eles voltariam. Então, com um rosto assustador, diz que deveriam aproveitar o clima e irem para a próxima fase. Enquanto todos estão confusos, o Seong-woo pergunta do que ele está falando. Gritando, conta que o coelho havia dito que eles zerariam a dungeon se derrotassem o boss. O coelho concorda, mas diz que eles passaram pela primeira dungeon e que deviam ir para a próxima. O grupo do Seong-woo, completamente exaustos, perguntam se o que o coelho quer dizer que aquela era apenas a primeira fase. O coelho pergunta se eles acharam que aquilo era o fim, e diz que deve ter esquecido de contar para eles. Pedindo desculpas por desapontá-los, diz que aquele é só o começo da dungeon, e diz que não seria divertido se acabasse só com uma fase. Enquanto todos estão de olhos arregalados, pergunta o porquê eles estão agindo como novatos que nunca jogaram nada antes. Então vemos o Seong-woo furioso, enquanto o coelho diz que não tem tempo a perder. O coelho, olhando para o grupo do Seong-woo, pergunta o porquê deles estarem daquela forma. Todos estão caídos no chão, a maioria gravemente feridos. Então o coelho pergunta se eles estão cansados mesmo. Em seguida, abrindo um sorriso, diz que é hora de distribuir as recompensas por terem passado de fase. Então, eles estão surpresos com uma aura amarela em volta deles. Eles percebem que suas feridas estão sendo curadas. Até o braço que o Seong-woo havia perdido voltou. O coelho, dizendo que aquela é a recompensa por terem passado de fase, e pergunta se estão satisfeitos. Também diz ao Seong-woo que ele fica mais bonito com os 2 braços e fala para eles continuarem para a próxima fase. Então o Prota, ainda naquele buraco, começa a ser rodeado pela mesma aura amarela que curou os outros jogadores. Recebe uma mensagem que diz recompensa por completar a fase 1. Recuperação completa dos sobreviventes. Enquanto aquela aura está fechando seus machucados, o Prota pergunta se as suas feridas estão sendo curadas, até que aquela aura começa a brilhar tão forte que cobre o protagonista por inteiro. A luz se dissipando mostra o Prota completamente curado, enquanto ele se pergunta o que aconteceu. Então, ele escuta o coelho falando com os outros jogadores, dizendo que se estão prontos, deveriam ir para a próxima fase. O Prota se pergunta como assim próxima fase. Gritando para o buraco no teto, fala para levar ele também, já que ele está vivo. Mas o coelho não aparece. O Prota, então, pensa se ele não escutou. Pondo a mão na cabeça, diz que aquilo está o deixando louco e se pergunta o que o coelho quer que ele faça lá sozinho. Mas então, aparece uma mensagem da dungeon dizendo que ela está sendo resetada. Alá o nome do manhwa. O Prota, com os olhos arregalados, se pergunta o que isso quer dizer.
olhando para as estacas que ele havia caído em cima. Percebe que seu sangue está sendo evaporado. Confuso, pergunta o que está acontecendo e por que elas estão sumindo. Olhando para cima, vê a luz do sol indo embora e percebe que a armadilha está se fechando também. Pegando sua faquinha, lembra que o coelho disse que houveram outros jogadores. Então o que está acontecendo é que a dungeon está se preparando para os próximos jogadores. No escuro, ele pega uma pedra. Se preparando, ele a joga no teto, abrindo assim a armadilha. Se protegendo contra a luz e para não cair nada em seus olhos. Diz que conseguiu ativar a armadilha, mas não tem nenhuma corda para conseguir subir. Olhando para as estacas, pensa que não seria uma boa ideia cair enquanto tenta subir. Ele pensa um pouco, até que congela ao escutar uma voz perguntando qual era o significado daquilo. Então, o prota vê o guia no topo do buraco, que pergunta o porquê ele ainda não morreu. O guia conta que foi até lá porque a armadilha ativou sozinha e pergunta como o prota sobreviveu. O prota diz que estava prestes a morrer, mas apareceu uma mensagem que dizia recuperação completa dos sobreviventes. Então o coelho fica irritado com aquilo. O coelho, irritado e segurando a própria cabeça, diz que aquilo não deveria acontecer e que ele deveria ter morrido assim que caísse naquela armadilha. Então o prota diz que de qualquer forma está vivo e pede para que o coelho o leve de volta para o grupo dele. O coelho pergunta ao prota se ele pensa que isso era fácil de se fazer. Então o prota pergunta se seria difícil. O coelho, voando para perto do prota, diz que as coisas ficaram complicadas e pede para o prota mostrar a sua janela de status. O prota pergunta o porquê, mas o guia, cortando sua fala, diz para ele apenas mostrar. A janela abrindo mostra um erro no nome do prota, enquanto está 100% em tudo, além de mostrar que agora a habilidade de purificar dele está no nível 7. O coelho, com uma expressão de quem está pensando, diz que é como ele imaginou. As regras da dungeon entendem o prota como uma pessoa morta, não um sobrevivente. O prota, empolgado, pergunta se isso quer dizer que ele não é mais um jogador e se agora ele pode ser mandado de volta para casa. Mas o coelho o interrompe dizendo que isso significa que ele deve morrer ali. O prota, irritado, pergunta como o coelho chegou naquela conclusão. O guia conta que é natural esconder silenciosamente os erros que não podem ser consertados. Então o coelho, invocando seu guarda-chuva, chama o prota de Senhor Erro e pede para que ele morra de fome ali. O prota diz que aquilo não é justo. O coelho então diz que o prota era apenas um jogador da classe de produção. Então, que tipo de habilidade ele poderia ter para conseguir sair daquele buraco? Então, o coelho, apontando para cima com o guarda-chuva, diz que não foi apenas a armadilha que foi resetada. O prota percebe os sons dos monstros vindos lá de cima. O coelho fala que mesmo que ele consiga sair daquele buraco, o inferno está o esperando lá em cima. Além de que ele deveria morrer de fome, pacificamente ali embaixo, para que assim não incomode os outros jogadores. O prota pede para o coelho esperar um minuto, mas ele voa para a saída enquanto diz não poder escutar nada. O prota, lembrando de tudo o que aconteceu, se pergunta se deve morrer pacificamente ali, só porque ele é um jogador com classe de produção. Se lembrando daquele cara que havia o chamado de inútil e chamando todos eles de malditos, fala para não foderem com ele. Abrindo seu inventário, pergunta se eles acham mesmo que alguém morreria sem resistir só porque mandaram fazer isso. E fala para eles não subestimarem um jogador da classe de produção. Tirando um pedaço de carne do inventário e o comendo, diz que irá sobreviver não importa como. Ossos são jogados fora. Então vemos o prota de buchinho cheio, dizendo que já faz quase um mês desde a última vez que conseguiu comer em paz. Olhando para cima, ele pensa que aquilo é uma ironia, pois lá, naquele buraco, é um paraíso em comparação aos dias que eles eram perseguidos pelos monstros e ficavam alertas a noite toda. Então ele diz que não pode ficar apodrecendo lá embaixo, não importando o quão pacífico seja. Ele pensa o que poderia fazer, já que mesmo que ele consiga subir de algum jeito, lá em cima é um ninho de monstros, além de que a distância até o topo é bem alta e as paredes são rocha dura. Então ele se levanta, e olhando para o chão ele tem uma ideia. Ele pensa se conseguiria cavar até sair. Pensando, ele nota que poderia cavar para baixo, desviando das paredes duras e depois fazer uma escadinha para cima. Claramente, um jogador de Minecraft. Se abaixando, ele se pergunta se esse plano seria descuidado, mas então percebe que não faz diferença. Afinal, ele não tem nada melhor que consiga fazer e que qualquer lugar é melhor que ficar
naquele buraco. Com o Prota todo suado, vemos que ele conseguiu abrir um bom túnel. Olhando para trás, ele pensa que por algum motivo achou aquilo prazeroso e divertido. Então ele se pergunta se ficou maluco ao estar sempre em perigo. Olhando para as mãos cheias de calos, diz que suas mãos estão horríveis, mas tudo bem se for pela sua sobrevivência. Então, atrapalhando seu raciocínio, uma pedra cai na sua cabeça. Ele, olhando para trás, percebe que a terra que cavou está começando a se acumular. E então ele se pergunta o que pode fazer com aquela terra e que pode acabar sendo soterrado se as coisas continuarem assim. Então ele pensa se poderia colocar a terra no inventário. Abrindo o inventário, ele tenta colocar a terra lá. E para surpresa de 0 pessoas, realmente funcionou. E ele pensa que o inventário é realmente muito prático. Então, olhando para toda aquela terra, ele diz que não precisa mais se preocupar em ser enterrado vivo e que agora será bem mais rápido cavar. Então vemos ele cavando e já direto jogando a terra dentro do inventário. Olhando para as terras acumuladas no inventário, diz que é bom conseguir ver o tanto que já conseguiu cavar e que aquilo é 1000 vezes melhor que correr por aí para tentar sobreviver. Certeza que se o Prota jogasse Minecraft, ele sairia por aí quebrando montanhas alheias. Até que de repente, algo brilha dourado perto dele. Então ele vê uma mensagem dizendo que ele obteve uma nova habilidade por ter sua primeira conquista obtida. O Prota, vendo a mensagem, se pergunta se é realmente uma nova habilidade. No sistema, está sendo gerada uma nova habilidade, e uma aura dourada percorre o corpo do Prota. Ele pensa que aquela é uma sensação completamente nova e que se sente como se conseguisse despedaçar qualquer coisa. Então a mensagem do sistema aparece, dizendo que a nova habilidade se chama Cavador Especialista e que ela permite ele cavar melhor. Se bem que a única coisa que ele fez foi cavar, até faz sentido ganhar uma habilidade assim. Desolado, após ver a mensagem, ele cai no chão. Irritado, ele pensa o porquê uma habilidade assim existe e que sua primeira habilidade era inconveniente, mas aquela era vergonhosa demais para contar às outras pessoas, além de que parece estar destinado a ter habilidade de luta. No sistema, vemos que a habilidade está no nível 1 e que ela vai melhorando conforme o nível. Claramente, ele ganhou um encantamento de eficiência 1 para as mãos. Olhando para o seu estado, ele diz que entende o porquê ganhou essa habilidade, afinal cavou até ficar daquela forma. O Prota parece que trabalhou uma semana inteira numa mina de carvão. Então ele pensa que não vai ter nenhuma habilidade de luta como a do Seongwoo e que a habilidade dele era incrível. Inclusive, não sabemos a habilidade do Seongwoo até hoje. Será que ele vai contar depois? Pensando no Seongwoo, se lembra e diz que era apenas um fardo para ele e que o Seongwoo até perdeu um braço, salvando o Prota. Todo tristinho diz que espera que ele esteja bem, mas o Seongwoo não é do tipo que morre fácil. Se lembrando que acabou de ganhar uma nova habilidade, diz que seria melhor testar o quão eficiente ela é. Então ele usa a habilidade e cavar em um montinho de terra que é rapidamente sugado para sua mão, virando uma bola de terra. Maravilhado, ele pensa que aquilo é incrível. Então no buraco que o Prota tinha cavado, que por sua vez estava no buraco que ele caiu. Meu Deus, quanto buraco! O coelho está lá, vendo o que o Prota fez e reclamando, dizendo que ele mandou o Prota morrer quieto. Então ele se pergunta o que o Prota está fazendo lá embaixo, descendo no buraco do Prota. Diz que ele está apenas gastando energia antes de morrer e o quão longe ele foi antes de cair morto. Vendo o enorme túnel que o Prota cavou, pensa que ele foi bem longe. Indo mais fundo, pensa que o vigor do Prota é realmente muito grande e que não foi somente por causa do Seongwoo que o Prota conseguiu sobreviver. Indo pelo túnel, diz que não importa. Afinal, não é como se ele tivesse virado uma toupeira. Se impressionando com o tamanho do túnel, diz que o corpo do Daeun deve estar por perto. Então ele pergunta o porquê do túnel estar ficando mais largo. Vendo uma tocha na parede, ele pergunta se aquilo é realmente uma tocha. Observando que não é a única, pergunta por que como tem tochas lá embaixo. Então, ele se depara com Daeun andando de boa com um pedaço de carne na mão. O Prota se surpreende ao ver o guia lá embaixo. E o cumprimento com um oi, o guia, assustado, pergunta como assim oi? E pergunta como o Prota está vivo e como ele fez aquilo. Daeun, olhando para trás, tenta explicar. Mas o coelho olha para o lugar. Vendo uma cama feita de terra, pergunta se aquilo é realmente uma cama. Então ele vê uma mesa com um prato e talheres e pergunta se um lugar assim existia embaixo da dungeon. Então ele finalmente percebe todo o lugar e fica surpreso. Claramente minha primeira casa de terra no Minecraft. Assustado, o coelho pergunta como aquilo é possível.
O Prota então tira uma bola de terra do inventário e adiciona um pouco de água, moldando aquele barro, até que vire um prato. O coelho, sem entender, pergunta o que ele está fazendo. Pondo aquela carne no prato que acabou de fazer, diz que o coelho é visita e seria falta de educação da parte dele receber alguém de mãos vazias. Meu Deus, a carne deve ter ficado até crocante com o tanto de barro que grudou nela agora. O coelho então pergunta se o Daeum acha que a dungeon é a sala de estar dele ou coisa assim, e se o Prota pensa que ele irá comer algo como aquilo. O coelho diz que se lembrou que o Prota era o responsável por preparar a comida, então deve ter muita no inventário. Então diz que não é só isso, ele deve ter ganhado uma habilidade aleatória. Enquanto Daeum fica surpreso com a dedução do coelho, ele pergunta o que o Prota ganhou. O Prota, meio envergonhado, diz que ganhou a habilidade de cavar. O coelho, rindo, diz que isso explica o porquê dele estar fazendo aquelas coisas. O Prota, ainda envergonhado com a sua habilidade, manda o coelho rir o quanto ele quiser. O guia então diz que o Prota é um especialista em coisas super inúteis e que a primeira habilidade do Prota é algo estranho, como purificação. Então diz que apesar de tudo conseguiu rir um pouco. Se levantando da mesinha de terra, diz que agora o Daeum pode morrer. O Prota, hesitando, pergunta se o guia vai matá-lo. O coelho, se virando, diz que não. Afinal, o Prota já iria morrer, então por que ele sujaria as próprias mãos? O Prota fica meio confuso. O coelho, indo embora, fala que eles já devem ter terminado, mas o Prota pergunta o que ele quer dizer. E o que eles terminaram? Então, de repente, tudo começa a tremer. O coelho, voando, conta que enquanto o Prota estava ocupado brincando com a terra, os novos participantes terminaram a fase 1, e que pode ter demorado para o Prota fazer aquele esconderijo, mas era uma pena. O Prota então percebe o que está acontecendo. E com o terremoto, o prato, quebrando, cai no chão junto da carne. Então o Prota olha, e vendo sua casinha de terra desmoronando, se pergunta o porquê dele não ter pensado naquilo antes e que esqueceu porque estava muito focado em cavar. E que como a dungeon está resetando, tudo que ele cavou vai resetar também. Então ele começa a correr. E atravessando o túnel, diz que tem que voltar de onde ele veio. O coelho corno, rindo, pergunta se o Prota vai correr agora que já é tarde demais e o parabeniza por sua persistência. Enquanto o Prota acaba sendo atingido e o coelho diz que não tem o que fazer, já que é tarde demais. E ainda falta muito até a entrada e pergunta por Prota cavou tanto. O Daeum, todo ferrado, tenta se levantar e pergunta se aquele é o seu fim. O coelho pergunta se ele desistiu, mas de qualquer forma o Prota chegou bem longe. Mas acabou cavando o próprio túmulo e que havia falado para o Daeum morrer quieto para se poupar de tudo isso. E pergunta o porquê do Prota ter feito ele passar por aquilo. Mas o coelho percebe que o terremoto está diminuindo. O Prota no chão começa a se levantar e pergunta se parou. O coelho, confuso, diz que aquilo é impossível e como isso aconteceu. Desesperado, pensa que o reset terminou, mas nada aconteceu com aquele lugar. Eu não diria que nada aconteceu. Afinal, metade do teto caiu na cabeça do Prota. O coelho pensa que, como o Prota é um erro maldito, e se pergunta se as regras da dungeon não se aplicam a ele. O Prota, ficando de pé, pergunta se o reset finalmente acabou. O coelho, irritado, fala que não sabe, que não é para perguntar para ele. O Prota olha em volta enquanto o coelho começa a xingar. E pensa que tudo ficou bagunçado, mas nada resetou. Então ele se pergunta se isso é porque ele é um erro. Se lembrando de quando recebeu sua segunda habilidade, pensa que, como é um erro, não foi afetado pelas regras da dungeon, mas mesmo assim conseguiu ganhar a recompensa de conquista da dungeon. Ele pensa então que é um jogador que não é exatamente um jogador. O coelho, chegando por trás do Prota, pergunta no que ele tanto pensa, e irritado manda o Prota aproveitar o seu tempo enquanto pode, mas ele vai morrer ali cedo ou tarde. O coelho, sem muitas ideias, diz que o lugar pode desabar no próximo reset, ou talvez tenha um monstro assustador debaixo do chão. Mas nem o próprio coelho e o Prota acreditam muito nisso. E que no fim, o Prota vai morrer ali, mas o Prota fica quieto, e o coelho pergunta se ele está tão assustado que não sabe como reagir. O Prota, olhando com uma cara de deboche para o coelho, pergunta se ele não pode o matar, e o coelho se assusta com a pergunta. O Prota, continuando, diz que se o guia realmente quisesse ele morto, teria feito igual fez com o CLT no começo do jogo. O coelho, irritado, diz que ele pode fazer aquilo com o Prota quando quiser. O Prota, indo embora e debochando do coelho, diz que sabe. O coelho pergunta como o Prota chegou naquela conclusão e que, na verdade, apenas não quer sujar as mãos.
O coelho, se irritando ainda mais, pergunta se o Prota está o ignorando e que pode sim matar o Prota. O Prota, com um sorriso no rosto, pensa que descobriu e, apesar de não saber o porquê, mas o coelho não pode matá-lo diretamente. O coelho, cansado de gritar, vê o Prota sorrindo e, com uma cara de assustado, pensa que está ferrado. Enquanto Dayum vai embora, nos é contado que, como ele pensava, o coelho só tem permissão para matar um jogador. E como ele usou para controlar a multidão no começo do jogo, ele não tem uma forma de causar danos ao Prota. O Dayum, se virando, diz que vai terminar de comer e pergunta se o coelho não vai ir com ele. Mas o coelho está pensando que se o Prota conseguir realmente sair e os superiores descobrirem que isso é culpa dele, vai estar ferrado. Se virando, o Prota diz que tudo bem se ele não quiser, mas de repente escuta algo vindo da parede. Então ela começa a se rachar, e de lá sai muita água que derruba Dayum. Enquanto Dayum está desesperado sendo levado pela correnteza, o guia pensa que a parede quebrou. Muito feliz, diz que a correnteza subterrânea quebrou a parede. Enquanto Dayum luta contra a correnteza, o coelho diz que o Prota pensou que iria sair vivo, mas a água iria inundar tudo e manda ele morrer afogado, o chamando de erro maldito. O Prota, ainda lutando contra a água, pensa que por causa do reset, as paredes da caverna ficaram frágeis. Sendo levado, pensa que aquilo é muito ruim. Então vemos a água tomando conta de toda a caverna. A água chegou até a área com tochas, próximo à base do protagonista. Então, em uma parede, vemos o Prota emergir da água e chama abrindo o inventário. Ele se aproxima do lugar onde está vazando água e diz que irá tampar o vazamento com terra. Então vemos ele tirando várias bolas de terra do inventário e as colocando no vazamento. O guia, irritado com a situação, pergunta se aquilo é sério. O Prota, enquanto tenta consertar o buraco, diz que é claro que sim. O coelho, vendo o que o Prota está fazendo, diz que ele deve ter enlouquecido, já que está tentando parar o vazamento com pedacinhos de terras. O Prota então diz que se colocasse um pedaço de terra de cada vez não seria o bastante, mas se colocar vários de uma vez, talvez funcione. O coelho então começa a ficar assustado e se pergunta que tanto de terra é aquele. Então vemos o Prota colocando uma pilha enorme de terra para tampar o buraco. O coelho pergunta o porquê dele ter tanta terra e quanta terra ele colocou no inventário. O Prota, jogando mais terra, pensa que o coelho não deve o subestimar e, colocando ainda mais terra, pensa que irá parar o vazamento usando toda a terra do inventário. E lá se foi uns 20 packs de terra. Então, como aquele tanto de terra, o vazamento começa a diminuir, mas então estoura uma parte da terra que o Prota colocou. O Prota pensa que a terra não consegue aguentar a pressão da água. Ele pensa que talvez a Terra não precise ter um formato de esfera, e olhando para a descrição da habilidade, diz que não diz nada sobre precisar ser uma bola. Ele pensa que talvez possa mudar o formato da Terra. O coelho, vendo ele tentando mudar o formato da Terra, pensa que ele realmente endoidou. Mas então, a barragem que ele estava tentando fazer se rompe ainda mais, fazendo com que mais água saia da parede. Enquanto afunda, pede para que, por favor, a Terra mude. O que realmente funciona, e a terra vira um tijolo. Embaixo d'água pensa que aquilo é ótimo. Mais tarde, o coelho diz que aquilo não é possível. Então vemos que o Prota realmente conseguiu tampar a água usando os blocos de terra. E somente um pequeno jato de água está saindo da parede. O coelho pensa que ele realmente conseguiu parar o vazamento, enquanto o Prota, todo molhado, diz que pensou que iria morrer. E quase morto. Mas falando com o guia, diz que tudo começou a dar errado quando ele chegou ali e pergunta se o coelho está tentando acabar com ele pelas costas. O coelho, bravo e batendo o pé no chão, diz que seria melhor ele morrer de uma vez então. O Prota, caído no chão, diz que o coelho está sendo muito frio com quem quase acabou de morrer. O coelho chama de cabeça dura. Então pensa que ele realmente parou um vazamento grande de água. E se pergunta se dá para fazer isso com uma habilidade que muda o formato da terra, dizendo que não dá para fazer isso nem com uma habilidade de combate. O coelho diz que ele é muito perigoso para continuar vivo. O Prota, chamando o coelho para perto, diz que aquilo é incrível. O guia pergunta se agora, por acaso, ele virou amigo do Prota. Então o Prota diz que já estava ficando preocupado por estar acabando sua água. E olhando toda aquela água, diz que não precisa mais se preocupar com isso. O coelho pensa se aquilo é um poço e diz ao Prota que talvez aquela água esteja envenenada. E que com certeza se beber aquela água vai ficar com diarreia e se revirar com dor de barriga. O Prota, se abaixando até a água, usa o purificar naquela fonte de água
e o coelho se assusta. Olhando para o coelho, diz que agora pode beber, mas o coelho pensa que aquele bug é muito irritante. Olhando para a água, pensa um pouco. E enquanto ele se levanta, o coelho pergunta o que ele irá fazer agora. O prota diz que agora que tem um poço ali, pode colocar algumas decorações em volta. E tirando vários blocos de terra do inventário, o coelho diz que ele não precisa disso. Mas o coelho pensa que ele ficou melhor com a habilidade depois de tampar o vazamento, já que ele acabou de fazer um batente de tijolos em um segundo. Enquanto ele molda um pouco a terra da parede, o coelho pergunta o que é aquilo, mas ele responde que é o clímax da decoração. E ao finalizar, diz que é uma fonte de cabeça de leão. Mas Coelho diz que parece um gato que acabou de levar um choque. Quieto, Coelho. Meu mano, jogador de Minecraft, está trabalhando. Inclusive, parece aquele leãozinho do começo do anime Bleach. E o prota, pondo a mão dentro da boca do leão, usa a habilidade de cavar. E o leão começa a soltar água. Enquanto o prota está todo orgulhoso, o coelho está ali de boca aberta sem acreditar. O coelho irritado diz que agora o prota está fazendo o que quer e pergunta o porquê ele é tão detalhista sem necessidade. O prota, indignado, pergunta como assim sem necessidade e se ele sabe o quanto aquele design é científico. Mostrando um cano, diz que ele está conectado à nascente da água e que ele ajuda a diminuir a pressão da água, evitando que exploda novamente. Além de também fazer com que a água não fique parada e estrague. Ao lado do coelho, pergunta se aquele não é um trabalho genial que só pode ser feito por um prodígio. O coelho irritado diz que tanto faz, mas o prota se pergunta se isso vale alguma conquista. E parece que o sistema ouviu, já que aquele brilho dourado apareceu de novo. E uma mensagem diz que ele adquiriu uma conquista por ter construído um poço com fonte de cabeça de leão. O prota está surpreso, mas o coelho, se irritando, pergunta se ele realmente recebeu uma conquista por algo tão idiota. E como recompensa, agora peixes irão habitar a fonte do prota. Eita, farm de peixe. Agora o prota tem comida infinita. Já dá para criar um vídeo no YouTube de 100 dias sobrevivendo embaixo da terra no Minecraft. Então a fonte começa a brilhar e começa a aparecer peixes nela. O prota, vendo os peixes, diz que agora tem peixes em seu poço. E o coelho, irritado, diz que é impossível e pergunta como aquilo aconteceu. O prota, com os olhos brilhando, diz que isso é incrível, pois agora não precisa se preocupar com morrer de fome, já que agora ele tem comida e água. O coelho, em seus pensamentos, pede por favor para que ele morra logo. Chorando, o prota diz que finalmente seus esforços foram recompensados. Se levantando rapidamente, diz que os deuses estão o ajudando. O coelho, irritado com a situação, manda ele parar de ter esperança. Ao longe, vemos uma fumaça no meio da floresta. Chegando mais perto, descobrimos que vem de dentro de um buraco. Lá embaixo, o prota está fazendo um churrasco usando as estacas da armadilha como uma grelha para assar a carne e pergunta ao coelho se não parece estar uma delícia. O coelho diz que a preciosa armadilha da dungeon está sendo usada para assar carne. O prota, todo feliz, se pergunta o porquê de não ter pensado naquilo antes. O coelho, amargurado, diz que talvez seja porque ele é burro. O prota, ignorando o que o coelho disse, fica babando para o pedaço de carne e diz que pelo menos agora ele sabe e por isso está feliz. O prota pergunta ao coelho se ele também está com fome e diz que foi ele que deu a ideia de assar a carne depois de a cozinhar. O coelho, encostado na parede, pergunta se não é assim que todo mundo come, dizendo que parece dar um gosto defumado ou coisa do tipo. O prota fala que se o coelho não estiver com fome, ele pode ir embora. O coelho, irritado, diz que faz o que quiser e só vai embora depois de ver o prota morto. Vixe, coelho, isso vai demorar, o prota tem até churrasco agora. O Dayun, dando um sorriso, diz que agradece de qualquer jeito, já que estava ficando enjoado de comer somente a mesma coisa. E então, entregando um pedaço de carne ao coelho, diz que já que foi ele que deu a ideia, o prota tem que agradecer. O coelho, então, vendo aquele pedaço de carne na sua frente, começa a babar. Mas então ele se recusa a comer e diz para o prota tirar aquilo de perto dele, além de não ligar se o Dayun comer tudo. O prota pergunta se é sério, mas o coelho diz que não vai comer uma comida ruim daquelas. O prota, então, percebendo algo, se levanta dizendo que foi idiota, pois esqueceu que coelhos são herbívoros. O coelho, irritado, diz que é um coelho especial e por isso come carne também, mas só não quer. O prota, ignorando o coelho, diz que não tem grama ali. Mas o coelho, se irritando mais, pergunta se o prota está querendo mexer com ele e se o prota acha mesmo que ele não o pode matar.
após o churrasco. Vemos a bagunça que sobrou. Enquanto o coelho vê o Prota dormindo, ele pensa que o Dayum é muito idiota e que ele é a pessoa mais relaxada da história da dungeon. O Prota começa a falar sozinho enquanto sonha com o Seongwoo, e o coelho, com uma cara estranha, pergunta que tipo de sonho é aquele. Saindo do chão, o coelho diz que tudo bem. Com uma expressão maléfica, pensa que o Prota está dormindo totalmente desprotegido em um mundo como aquele, e que ele não sabe o que fez. Mas os monstros da dungeon estão sempre famintos. Será que ele vai conseguir sobreviver em uma caverna sem saída como aquela? Então vemos vários olhos brilhantes observando o buraco do Prota. Ok. Chega de piadas da quinta série por enquanto. O coelho então diz que espera que o Prota tenha tido uma ótima última refeição. O Prota, sonhando, diz que quer um pouco também e pede só mais uma mordida, até que tudo começa a tremer. E vemos que lá na churrasqueira do Prota, um animal estava pisando em tudo. E aquele animal era um javali, que acabou por encontrar a passagem para a base do protagonista. Na casa do Prota, vemos os corredores, enquanto uma sombra está passando por lá. O enorme javali estava ao lado do corpo do Prota, enquanto ele dorme dizendo que queria barriga de porco também. Enquanto o javali chega mais perto, o Prota, ainda sonhando, diz que não é para chegar mais perto, e que já disse que não está irritado, enquanto o javali está a poucos centímetros do seu rosto, cheirando-o. Ainda meio sonâmbulo, diz que não está irritado e o manda comer a carne toda, mas acerta um soco no focinho do javali. O Prota, acordado, olha para o lado e se assusta, vendo o enorme javali lá. Se tremendo, pergunta se ainda está sonhando. Mas o javali o ataca e ele desvia por pouco, dizendo que acha que não. Vendo o estrago que o bicho fez na sua cama, pensa que vai morrer se levar um único ataque daqueles. Então ele tenta falar com o javali, perguntando se ele consegue entender o que ele diz, assim como o coelho. Então ele pede desculpas por ter batido nele sem querer. O javali parece confuso, mas o Prota deduz que ele esteja com fome. Chorando, pergunta o porquê do javali estar lá embaixo e que está ficando cansado de situações de vida ou morte. Mas então ele se lembra que o Seongwoo havia dito que os javalis de chifre têm uma força absurda, mas os padrões deles são muito simples e que eles não são muito espertos, então bastava desviar para o lado na hora certa. O Prota, de frente para o javali, se pergunta se poderia fazer aquilo também. Então ele pensa que era apenas o responsável pela comida e que não tem nenhuma habilidade de luta, mas lembrando da habilidade que ele ganhou. Ele começa a invocá-la e pensa que talvez se for rápido. Então em sua mão começa a aparecer um pouco de terra, e com isso ele logo constrói um muro, e escalando-o pula por cima do javali quando ele vem atacar. O javali, com os olhos vermelhos, destrói o muro como se não fosse nada. Pedras do teto da caverna começam a cair. O javali, ainda mais bravo, ataca novamente o Prota, mas ele desvia novamente usando a mesma estratégia. No ar, ele pensa que o javali conseguiu quebrar aquela parede de terra como se não fosse nada. Aterrissando, pensa que conseguiu até parar o vazamento gigante de água com aquela parede, e que não estavam brincando quando chamaram aquela criatura de predador mais forte do nível 1. Enquanto o javali vai em sua direção, ele diz que a resistência e força do animal são incríveis, e se cometer um único erro, já era para ele. Abrindo o inventário e criando outra parede. Ele pensa que só tem uma coisa que ele pode fazer, que é colocar mais e mais terra. Então ele fala para o javali fazer o seu melhor para tentar quebrar. E em cima de uma enorme parede diz que essa não vai quebrar. Enquanto o javali avança, diz que ele pode vir, mas o javali acerta a parede com o chifre, perfurando-a. Então o Prota percebe que deu ruim. Enquanto o javali estraçalha a parede, ele pensa que aquilo é uma loucura e pergunta como ele conseguiu quebrar fácil assim. Ainda no ar, pensa que aquilo é ruim e o javali é muito mais forte do que ele imaginava. O javali não deixou nenhum rastro do que há pouco tempo era uma enorme parede. Caindo no chão, o Prota pensa que o vazamento vai voltar se ele continuar atacando daquele jeito. Então o quarto do Prota desaba. E ele pensa que passou tanto tempo fazendo ele. Abrindo o inventário, ele grita com o javali, chamando ele de maldito e dizendo que não vai ser tão fácil derrotar. Ele vai usar a habilidade final que esteve treinando. O javali, confuso, sai dos escombros. E o Prota está tirando uma enorme quantidade de terra do inventário. Até o javali fica assustado com aquela genkidama de terra. Então pergunta ao javali se ele já ouviu falar de bomba de terra, e que qualquer monstro vai morrer na hora com esse ataque. O javali começou até a se tremer, vendo o Prota terminar aquela enorme bomba de terra. Então o Prota tenta segurar o ataque para jogar no javali, mas percebe tarde demais que ele não consegue segurá-la por ser muito pesada, e subindo uma enorme fumaça. Vemos que o Prota nem conseguiu jogá-la perto do javali. Vendo a situação, ele fica em silêncio, mas logo tenta disfarçar dizendo que, pelo visto, errou de novo. O javali nervoso começa a correr atrás do Prota, que pensa que está ferrado.
além de que nunca teve força o bastante para lançar aquela porcaria de ataque. Pedindo para o javali esperar, cria pilares de terra e os usa como degraus. Mas mesmo assim, o javali o acerta, jogando ele longe. O pobre Prota até cospe sangue e cai no chão batendo a cabeça. A cada ataque, a caverna do Prota parece ser mais destruída. Ele até tenta se levantar, mas sentindo muita dor, diz que mesmo não sendo um ataque direto, causou muito dano. Olhando para o javali, pensa que não tem para onde fugir. E se pergunta o que ele deveria fazer agora. Enquanto o javali faz a curva para correr atrás do Prota, ele pensa que vai morrer desse jeito e tem que ter uma forma de matar aquele desgraçado. Pensando na carne de porco, se imagina fazendo um churrasco com a carne do javali. Com cara de idiota, pensa que vai poder comer a gordura que tanto tem sonhado. Então ele cria outra muralha de terra e diz para o churrasco ir até ele. Enquanto vemos o javali ir direto para a enorme parede que o Prota está fazendo, ele continua usando sua habilidade de cavar. Então o javali quebra a parede. Mas o Prota havia feito uma armadilha para o javali cair dentro, enquanto está no topo de outra parede. Sorrindo, diz que finalmente o achou e que dará um fim à destruição do javali. O monstro acaba por cair dentro do enorme buraco que o Prota cavou. Lá embaixo, ele se irrita por ter sido enganado. Mas lá de cima, o Prota abre o inventário e pergunta o que o javali está olhando e que, pelo visto, ele não consegue entender o que vai acontecer com ele. O Prota diz que está muito puto, pois demorou muito tempo para construir aquele lugar, e pergunta como o monstro vai o recompensar por destruir tudo. Talvez ele o ajude a reconstruir. Enquanto o javali está suando de medo, o Prota diz que isso vai ser difícil para ele. Com uma cara bizarra, diz que então ele vai ter que pagar com o corpo. O Prota, dizendo adeus, joga uma enorme avalanche de pedra em cima do monstro. Então vemos que o coelho estava observando tudo do alto. E com uma expressão de assustado, se pergunta o que diabos ele acabou de ver. Ele pergunta o que é o Prota e se ele realmente é só alguém com a classe de produção. Vendo o status do Prota, que tem o Purificar no nível 7 e o Cavar no nível 6, pensa que é só uma habilidade aparentemente inútil de cavar e se pergunta se ela poderia ser usada daquela forma. Enquanto o Prota está limpando sua faquinha, babando e pensando no churrasco de porco, o guia diz que ele é muito perigoso por ser estupidamente criativo com as habilidades que tem. Enquanto vemos uma luta dos antigos aliados do Prota contra um golem gigante. Nos é contado que o nível médio das habilidades dos jogadores que zeraram a fase 1 é nível 3, e que o nível das habilidades aumentam com a frequência que são usadas, além de que, caso atendam certos requisitos, alguns jogadores podem até mesmo ganhar novas habilidades, e que os efeitos das habilidades são absolutos. Além disso, para zerarem e passarem de fase, os jogadores devem sempre estar upando suas habilidades, mas subir os níveis das habilidades em uma luta de vida ou morte não é algo fácil. O coelho, com uma cara de quem chupou limão, vendo o Prota cavando enquanto baba pensando no churrasco de porco, o coelho pensa que dá para entender o porquê dessa maldita habilidade cavar do Prota estar nível tão alta, afinal ele a usa o tempo todo. Desenterrando o javali, o Prota fala que encontrou o seu churrasco de porco, enquanto o coelho pensa que aquela habilidade nem mesmo é de combate. O Prota, finalmente vendo o coelho, está super feliz e mostra o churrasco, quero dizer, o javali que ele caçou. O coelho, ficando literalmente vermelho de raiva, diz que aquele maldito bug é uma praga na dungeon. Mais tarde, após amolar sua faca com uma pedra, o Prota está em frente ao corpo do javali, dizendo que irá começar. Enquanto se concentra para enfiar a faca no animal, pensa que o abate só se trata de velocidade, já que a carne pode estragar. E abrindo o javali, diz que dentro de 2 horas em um lugar com temperatura ambiente, a carne vai estragar. E mesmo que ele possa matar as bactérias com sua habilidade de purificar, a carne estragada ainda tem um gosto ruim. Enquanto corta a carne do bicho, pensa que tem que separar a carne magra da gordura e depois tirar os tendões. E após terminar tudo, pergunta ao coelho o que ele achou. O coelho fica em silêncio, mas está visivelmente irritado. Finalmente estourando, diz que o Prota é muito barulhento e pergunta com quem diabos ele estava falando. O Prota, meio envergonhado, diz para o coelho tentar viver em lugar daqueles isolado, e ele vai ver que se não começar a falar sozinho, vai ficar super chato. O coelho, meio para baixo, diz que sabe como é. Então os dois desviam o olhar, enquanto sentem um sentimento de empatia um pelo outro. Mais tarde, no buraco onde o Prota está, vemos uma fumaça saindo dele, enquanto o Prota bate o crânio do javali na parede. Em seguida, ele o usa para fazer uma frigideira, e diz que deve servir, além de estar mais leve que antes. Colocando ela na sua churrasqueira improvisada, pensa que agora tem até um cabo e vai testá-la.
Depois, checando os tendões do javali, diz que eles estão bem secos e vão servir como corda. O coelho, surpreso, pergunta se o prota é algum tipo de homem das cavernas, mas segurando um pedaço de gordura, fala que aquilo foi o melhor, afinal, óleo é algo essencial. E diz que por causa dos problemas que teve, as tochas estavam se apagando e ele ficou muito preocupado pensando em um jeito de mantê-las acesas. Então ele põe a gordura na frigideira, enquanto guarda o óleo em uma garrafa. Diz que aquilo deve estar uma delícia e pergunta ao coelho se o cheiro está bem mais forte que ontem. O coelho, irritado, diz que então aposta que os monstros vão ser atraídos pelo cheiro. Mas o prota, com um sorrisinho no rosto, diz já ter pensado em um plano. O coelho fica confuso, enquanto o prota guarda sua frigideira da Tramontina. Se afastando do fogo, ele abre o inventário e em seguida enfia um dos espetos da armadilha no chão. Sorrindo, lembra ao coelho que ele havia contado no outro dia que assim que algo cair nessa armadilha, a morte era certa. Virando-se para o coelho, diz que se usasse aquela armadilha, ele poderia caçar. Enquanto o pobre coelho se treme de raiva, o prota explica que, por serem bem úteis, colocou alguns daqueles espinhos de ferro no inventário. Mas quando a dungeon resetou, eles apareceram de novo também. Depois de colocar os espinhos no lugar, pergunta o que o coelho achou. O coelho diz que os monstros não são tão burros assim. E pergunta se ele acha mesmo que eles vão vir com ele falando que tem uma armadilha ali. O prota diz que, de qualquer forma, a partir daquele dia, ele vai ter o que comer sempre. O coelho pergunta do que ele está falando. Então o prota responde que será churrasco de porco. E se deixar esse cheiro sair, quem sabe que monstro vai cair lá. Mas de repente, eles escutam um barulho e, olhando para cima, se assustam. O coelho pede para ele esperar. Então, vendo outro javali lá em cima, o coelho tenta o impedir de cair na armadilha, dizendo que aquele não é um lugar que ele deva entrar. Mas mesmo pedindo para o monstro esperar, o javali se joga no buraco. Então o coelho xinga, chamando-o de porco idiota. Lá embaixo, os dois sofrem o impacto. E enquanto a poeira se dissipava, o prota olha para onde o animal caiu e fica surpreso que realmente conseguiu pegar um javali. O coelho, segurando suas orelhas, pergunta por que aquele idiota pulou lá embaixo. O prota, babando, diz que agora não vai precisar se preocupar com comida. O coelho, ainda irritado, diz que odeia muito o prota. Então, no futuro, vemos as folhas secando e um javali chegando perto da armadilha do prota. O pobre animal, sentindo o cheiro e babando enquanto olha lá para dentro. Ele vê a carne na churrasqueira sendo assada. Imagina o quão gostosa ela deve ser. Então, se joga para dentro do buraco e, caindo lá embaixo, próximo à carne e levantando muita poeira. Ele está jogado no chão. Mas no canto, vemos o prota, deitado e o observando, dizendo que aquele é maior que o porco de ontem. Com um sorriso no rosto e assoviando, ele diz ao porco que ele é bem-vindo. Mais tarde, vemos o prota próximo à sua churrasqueira, pegando um pedaço de carne de porco, de um prato cheio de outros pedaços. Então o prota escuta algo e se pergunta se já pegou outro porco de novo e diz que eles realmente não são inteligentes. Ele conta que já está ficando cansado disso, já que eles vêm toda hora, e reclama dizendo que eles poderiam vir somente uma vez por dia, pedindo que ao menos eles deveriam fazer com que a carne deles tivesse um gosto ruim ou algo do tipo, já que está começando a ficar gordo de tanto comê-los, antes que ele consiga se preparar para limpar o javali. Novamente, um enorme brilho dourado aparece. Então, em outro lugar, vemos Seong-woo segurando duas espadas cobertas de sangue, dizendo que finalmente acabou. Ele pensa que quase morreu dessa vez. Então o grupo de Seong-woo aparece, perguntando se ele está bem e se foi ferido. Ele diz que está bem, apesar de seu rosto não condizer com isso. O garoto que carrega um arco diz que está bem, mas olhando para uma pilha de javalis, pergunta quantos tem ali se o Seong-woo matou todos sozinhos. O Seong-woo diz que felizmente não foi ferido seriamente, apesar de ter passado perto, e pergunta ao Hoyo, que parece ser o nome do homem que usa um machado, o que aconteceu do lado deles. Então o Hoyo diz que do lado deles tinha bastante gente e pede desculpas por não terem conseguido ajudá-lo quando ele foi atacado, já que eles acabaram se separando. O Seong-woo diz que está tudo bem e que ganhou algo com tudo aquilo. Então perguntam o que ele ganhou. Ele diz que ganhou uma habilidade por ter matado 100 javalis de chifre. Então ele mostra a janela de conquista adquirida, que diz que por ter matado 100 javalis de chifre, ele recebeu a habilidade Força do Javali de Chifre.
O Royol pergunta se existia uma habilidade assim. O Seongwoo responde que sim e diz que ela ainda está no nível 1. O Royol pergunta se isso quer dizer que todo o corpo dele consegue usar a força de um javali de chifre. E o Seongwoo diz que sim, mas só dura 10 segundos e tem o tempo de recarga de 100 segundos. E que os seus status físicos duplicam, afetando força e vitalidade. Royol diz que se for realmente assim, a habilidade é incrível e o Seongwoo está virando um monstro. Mal sabe ele que o Prota já deve ter matado uns 1000 desses javali na armadilha. Certeza que ele tem essa habilidade no nível 7. O Seongwoo diz que não sabe como responder isso. O baixinho que usa um arco diz que, de todo modo, a habilidade de obter a força de um monstro é incrível e que o Seongwoo ter isso é como dar asas para um tigre. O Royol diz que essa é a analogia perfeita. O arqueiro, empolgado, diz que fica muito feliz pelo Seongwoo estar do lado deles. O Royol, olhando para a janela, diz que subindo de nível deve aumentar o tempo de duração e diminuir o tempo de recarga. O Seongwoo pergunta se ele realmente acha aquilo. E o Royol diz que sim, e talvez até deva aumentar o efeito. Então vemos o grupo do Seongwoo pedir para ele ficar com o grupo para sempre. O arqueiro o abraça e o Seongwoo pede ele parar de chamar atenção porque ele está ficando envergonhado. Se virando, o Seongwoo percebe algo e diz que eles têm que voltar logo para casa. O arqueiro pensa que aquilo é um desperdício. Olhando para a pilha de corpos de javali, diz que eles poderiam conseguir um monte de carne limpando eles. Um membro do grupo diz que é verdade e pergunta quando foi a última vez que comeram carne e que é frustrante que todos esses monstros tenham toxinas. E que isso era praticamente como se estivessem mandando eles morrerem de fome. Apesar de não ter comida fácil, tem muitos monstros. Como eles poderiam continuar lutando assim? O arqueiro fala que o Daeum estivesse ali, daria para purificar toda a carne com a habilidade dele. O Oyol repreende o arqueiro, que descobrimos se chamar Yoon Jin-soo. O Yoon, meio nervoso, diz que não pensava que perder o Daeum seria tão problemático, pois sempre pensou nele só como um cozinheiro. Que isso, amigo, não contente em falar no amigo aparentemente morto, ainda rebaixou o Prota a somente um cozinheiro? O Seongwoo pergunta se ele realmente pensa que o Daeum era só um cozinheiro. Então o Seongwoo diz que o objetivo desse jogo não é vencer as lutas, mas sim sobreviver. Desse ponto de vista, a classe de combate é a posição mais necessária, e que há um objetivo claro e recompensas caso consiga vencer. Mas ele pergunta sobre os dias que eles não podem lutar, enquanto se lembra dos dias que estava com o Daeum. Ele se lembra do Daeum correndo para lá e para cá, ajudando ao máximo quem estava mal, inclusive levando comida para ele, que estava tão lascado que mal conseguia se levantar. Então ele diz que o Daeum estava lutando por eles nessas horas. De frente para o seu grupo, fala que o Daeum era o mais forte entre todos eles. O Royol diz que até aquela pedra de amolar que ele está segurando foi o Prota que fez. Sem isso, eles estariam atacando com armas cegas e provavelmente teriam morrido há muito tempo. Abaixando a cabeça, Yoon pede desculpas, dizendo que só estava pensando em como ele faz falta e que não vai fazer isso de novo. Sorrindo, o Seongwoo pergunta se podem voltar agora. Indo embora, dizem que devem voltar logo para comer batatas, mas se lembram que foi o Daeum que conseguiu as batatas. Inclusive, que sorte eles tiveram de essas batatas não estarem também no inventário do Prota. Voltando ao primeiro nível da dungeon, vemos carne de javali sendo assada, enquanto o Prota está babando e pensando que aquilo sim é vida. O coelho, irritado como sempre, diz que o Prota é muito barulhento e pergunta se ele foi possuído por um fantasma, tagarela ou coisa do tipo. O Daeum, de boca cheia, diz que parece que o guia não sabe a alegria que é comer. Manda ele se lembrar que a reação é muito importante quando se come algo gostoso. O Prota estava perguntando se o coelho sabia de algo, mas não terminando sua frase, diz que não tem como ele saber de qualquer forma. O coelho diz que não está entendendo muito o que o Prota está falando, mas ele entende tudo da dungeon. Então o Prota diz que se isso é verdade, ele deve saber que não se dá para comer carne de javali de chifre porque tem toxinas. O coelho diz que é claro que sabe disso. Então o Prota, chegando perto das orelhas do coelho, diz que se usar o purificar nessa carne, todas as toxinas somem, sobrando só um sabor meio amargo. E que isso quer dizer que dá para comer essa carne até sem sal. Enquanto o coelho fica furioso, dizendo não precisa saber dessas coisas inúteis. O Prota fica rindo da cara do coelho. Em seguida, ao lado deles, algo cai no chão.
O Prota vê que caiu mais um javali na sua armadilha. Irritado, o coelho pergunta se esses porcos idiotas já não deveriam ter parado de se jogar dentro do buraco. O pobre do porco tá até ali chorando. Tirando os espetos do porco, o Prota conta que talvez o cérebro deles resete toda vez e que ele fica cansando, pois sempre que a dungeon reseta, 2 ou 3 porcos pulam lá dentro todo dia. O coelho, vermelho de raiva, pensa que vai acabar enlouquecendo, mas de repente ele se assusta. E vendo Prota levantar aquele javali nos braços, pergunta quando ele ficou tão forte se foi porque ele estava comendo somente carne todos os dias. O Prota, fazendo força para levantar aquele monstro enorme, pede para ele continuar virando a carne para que não queime, e diz que aquilo é só uma habilidade. O coelho, caindo no chão, pergunta que habilidade. O Prota responde que o nome era Força do Javali de Chifre e que volta daqui a pouco. O coelho, muito surpreso, se pergunta se o Prota está falando da conquista do assassino do Javali de Chifre, e vendo o Prota indo embora, pergunta como alguém de uma classe inútil poderia conseguir aquela habilidade. Então, vemos o Prota escalando enquanto reclama, dizendo que deveria construir uma entrada para o lugar. Saindo do buraco, ele se assusta ao ver o coelho todo deprimidinho e pergunta o que aconteceu. O guia, em completo choque, pergunta se a habilidade que o protagonista falou que tinha era da conquista do assassino de javali de chifres. O Prota, se virando, diz que era sim e pergunta o do porquê do guia estar perguntando. O coelho, desacreditado, diz que era impossível e para essa conquista era preciso matar 100 javalis de chifre. O Daeon, sentando-se ao lado do coelho, diz que deve ter apanhado 100 javalis com a sua armadilha de espinhos. Então o coelho diz que tem algo errado. E olhando para o Daeon, que parece confuso, pergunta para ele se a dungeon não havia resetado várias vezes. Se levantando, o Prota pergunta o que isso tem a ver, mas o coelho explica que quando a dungeon reseta, a contagem também reseta. Além de que naquele lugar só tinha cerca de 40 javalis de chifre, logo seria impossível do protagonista matar os 100 javalis. Então o Prota diz que parece que mesmo que a dungeon resetasse, seus números continuavam iguais. E pergunta se isso não deveria acontecer. O guia, pistolando, diz que é claro que não, e chama o Daeon de bug, novamente. Enquanto isso, o Prota pergunta se isso quer dizer que todos os monstros que ele matar ainda vão continuar contando. O Prota, pensativo, cogita matar outros 100 javalis para ver se ganharia outra conquista, mas diz que isso seria difícil sem um grupo. O guia, chamando o Prota de idiota, manda o Daeon não perguntar para ele. Além de dizer que o Prota começou a se parecer um porco agora que está comendo eles. O Protinha, meio sem entender, pergunta se há um sistema de mudança de peso também, mas o guia, o chamando de porco, diz que não sabe. Em outro momento, vemos uma linda floresta. E em cima de uma árvore, tem um esquilinho que está roendo alguns ossos, porém o osso que ele comia quebra em vários pedaços. E os pedaços caem da árvore, enquanto o esquilo observa seu lanchinho indo embora. Então o esquilo desce da árvore para buscar sua comida. Junto com outros esquilos, ele vê que a comida caiu dentro de um buraco, e aquele buraco é muito fundo. Mais tarde, vemos um buraco sendo aberto em uma caverna, e lá de dentro sai o pequeno esquilo. Olhando em volta, ele se depara com a caverna do Daeon. Então o esquilo decide explorar o lugar, até que ele se depara com uma luz muito forte e se assusta com o tamanho da casa do Prota. Em um dos cantos, ele vê um pedaço de osso e decide avançar e pegá-lo, mas se virando, ele fica de queixo caído ao observar o esqueleto de um dos javalis de chifre e deixa seu osso, que agora parece muito pequeno, cair. Ele fica maravilhado ao ver aquela quantidade de ossos. Mais tarde, vemos o esquilinho subindo em uma árvore, muito alegre com um pedaço de osso na boca, e depois volta para o buraco para pegar mais ossos, ficando nisso até a noite. No outro dia, o esquilinho debocha dos outros esquilos, pois agora os ossos que eles têm parecem muito pequenos. De volta na caverna do Prota, ele caminha cantarolando, ou seja qual for o nome do barulho que esquilos fazem, e avista uma trilha de ossos. Então vai pegando cada um daqueles ossos e vai colocando na boca, até que ele vê algo, uma tigela cheia de ossos. E avança naquela tigela, mas ela está em cima do Daeon, pegando o osso. Ele acha estranho e resolve experimentar. O pobre do esquilo explodiu com aquele sabor, então apreciando aquela iguaria, se joga de cabeça na tigela, se maravilhando ainda mais. Começa a roer aqueles ossos. Mais e mais rápido. Aí que ele para, percebendo algo. Ele vê ali o Prota, imóvel. Meio nervoso, ele se lembra do esquilo ancião dizendo que eles não deveriam chegar perto dos humanos. O esquilo tem até um bigodinho,
Pensando que a qualquer momento o Prota iria se levantar e pegá-lo, ele decide ir embora. Mas aquela tigela de ossos parecia estar o chamando. O esquilo até tenta resistir. Tenta muito. Mas ele acaba desistindo e continua colocando os ossos na boca. Então, vemos o Prota acordado observando o esquilo enquanto pensa que conseguiu. Então voltamos para o passado, enquanto o Prota pensa que ele estava há meses sozinho naquela caverna. E quando vê o esquilo, pensa que finalmente encontrou outro ser vivo. Vendo o esquilo todo felizinho comendo os ossos, diz que estava pensando em uma forma de se aproximar dele e diz que é uma sorte que ele se alimenta de ossos. Enquanto pensa que só precisa fazer amizade, o coelho nota o Prota acordado. O Prota pensa se ele vai fugir, mas o esquilo volta a roer seus ossinhos, e o Daeon se encanta com tamanha fofura. Aproximando a mão, diz que quer tentar fazer carinho. O esquilo percebe a mão do Prota, mas permite que ele faça carinho. Vendo aquela criaturinha fofa, o Prota pensa que deu certo. Mas então, algo começa a brilhar, e o Prota pergunta o que é aquilo.